A gente entrega Você o precisa prazer. botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi isso. Da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente. Hoje a gente tem aqui uma convidada especial. Ousada. Polêmica. A gente vai deixar ela se apresentar para todo mundo conhecer o trabalho da Dai. Diz aí. Eu me chamo Daiane Oliveira, eu sou terapeuta e educadora menstrual, sou doula e consultora em amamentação. E o meu trabalho gira em torno de útero, seios e tudo que habita esses corpos das mulheres e pessoas que menstruam, porque admitir isso e viver isso é manifestar a ousadia que tem dentro da gente. Esse é o meu trabalho. Ô, Dai, mas me explica um pouquinho, assim, vamos do começo. O que é uma terapeuta menstrual? A terapeuta menstrual, ela trabalha de uma forma global, né? Ou seja, não é só na menstruação em si, no sangrar, no sintoma, no órgão, digamos assim, mas também no hábito, na rotina e como isso tudo vai influenciar a saúde menstrual. E, naturalmente, a gente acaba trabalhando a emoção e as questões emocionais quando a gente fala de ciclo menstrual. E dentro disso acaba vindo também a educação menstrual, que é um trabalho diferente, mas que muitas vezes engloba na terapia menstrual, porque muitas mulheres sequer conhecem o próprio ciclo e esse conhecimento também é autoconhecimento e é um trabalho de autopercepção. Então, eu tô ali para auxiliar, né? Essa mulher a entender o próprio ciclo com algumas ferramentas, né? Que vão desde novas rotinas e hábitos, a fitoterapia, aromaterapia e também uma forma de reconectar com o ciclo com algumas atitudes, como perceber o sangue menstrual e trabalha esse tabu que gira em torno da menstruação e do sangue, né? Como um todo. Das pessoas Sangue olhado que... como uma coisa suja, ou Sim, fedorenta, nojento, né? ou nojenta, Exatamente. ou mulheres, né? Acho que tem até algumas religiões que as mulheres menstruadas acho que nem entram no Perfeito. espaço se elas estiverem menstruadas. E aí você trabalha, vai orientando também a gente a lidar com as emoções e sensações que vão se alterando durante o ciclo de uma forma mais orgânica. Mas eu acho que tem muito a ver com aquela coisa da mulher conhecer seu próprio corpo, né? Sim. Tudo que é nosso. É conhecimento, né? Acho que a palavra, tipo, pode até assustar. Tipo, uma terapia, né, menstrual. E não é uma terapia, é um conhecimento, né? Sim. Tipo, como a gente não tem esse conhecimento do nosso corpo? Tipo, em qual momento falar? Eu sempre penso isso quando eu falo de, tipo, conhecimento. Quando explicar para as minhas filhas menstruação. Isso. E o que né? é, né? É o amadurecimento do útero. Você tem até, de repente, é bom você dar umas dicas pra gente. Como é que a gente aborda… Eu isso, abordo assim. da maneira mais completa. Sim. O que é isso, mamãe? Menstruação. A mãe fica menstruada todo mês. Que nojo. Nojo não, é meu sangue, filha. Sim. Quando o meu sangue sai, eu fico forte. Aí elas falando pra mim, mas não é comida que deixa forte? Eu falei, mas a comida também tem, eu vou lá, tipo, fazendo meu lúdico com a menstruação. O que eu já falei é mais assim, um amadurecimento desse órgão. Quando você chegar nesse lugar, nesse ponto do seu corpo, você também vai sangrar. Sim. Minhas filhas estão relacionando agora, tipo, a menstruação com pelos. Elas contaram pra amiga delas, da mesma idade delas, que minha mãe menstrua porque ela tem pelos. Eu não tenho sangue porque eu não tenho pelos. E eu falei, olha só. Né? Tipo, eu nunca disse isso pra elas, que eu menstruava porque eu tinha pelos. Mas elas, tipo, entenderam que, tipo, se tem pelo, menstrua. Né? Então, assim, é uma ligação hormonal também que, tipo, dá pra tá ali explicando pra criança de forma simples mesmo. E tipo, mulheres menstruam, né? Foi maravilhoso vocês trazerem isso, porque… Quando a gente fala de ciclo menstrual, começa do começo. E começa com a ancestralidade no sentido de que a forma como eu vou olhar o meu sangue tem muito a ver com a forma que eu via a minha mãe ou a mulher cuidadora, né? Como ela lidava com o sangue e com a minha menarca, com a minha primeira menstruação. Então, muitas vezes é visto dessa forma como suja, nojenta, porque o primeiro diálogo… ou ele não existe, ou ele vem incumbido com
travas sociais, É. né? E tem de uma coisa que- meio… uma romantização meio Ah, virou boba. Virou mocinha. Isso. Nossa Ai, época, que ódio. nossa geração Minha mãe virou contou pra todo mocinha. mundo, foi horrível. É, Ficou muitas... todo mundo sabendo que eu tava sangrando e eu assim, pelo amor de Deus, para de contar. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente precisa falar sobre isso, porque é uma forma de quebrar o tabu, né? Sim. Como é que a gente aborda com as meninas em puberdade sem trazer uma vergonha, Sim. de fato? Porque é uma intimidade. Sem trazer né? esse desconforto pra elas, né? Pra elas não se sentirem expostas. Mas é tão legal falar sobre isso. E também, eu acho que se orgulhar um pouco, né? Disso. Eu acho que tem uma coisa assim, ai, que saco as mulheres menstruarem. Eu odeio saco, menstruar. Eu odeio menstruar e tal. E de repente, ninguém te ensinou a olhar isso da forma, né, correta. Que Com acolhimento. Seu corpo precisa parar. Seu corpo precisa descansar pra esse processo acontecer, né? Tipo, pelo menos eu, quando fico menstruada, preciso muito, tipo, ficar deitada. mais recolhida. Deitada, quentinha, em algum lugar. Exatamente. A gente acessa esse lugar de repouso, de recolhimento. E a gente tá um pouco desconectado da natureza, né? Eu sempre trago que conectar com o próprio corpo é uma forma de se conectar com a natureza. A gente tá cercado… Claro que nós não somos seres estritamente naturais, né? Sim. Mas essa desconexão com a natureza traz uma desconexão com um todo da nossa vida, a ponto de a gente não entender por que menstruar existe em primeiro lugar, né? Qual é a função? Então, isso eu odeio menstruar porque no imaginário, né, da maioria das pessoas é que isso é inútil, de que isso é uma doença, de que isso só vem pra dizer que ela não tem está gente que gestante. toma pílula direto pra… Lembra disso? Sim. Toma pílula direto pra não menstruar. E sem contar os memes, Eu né? De tipo, eu você emendo acredita em pessoas que sangram 3 dias e não morrem? Nossa, eu odeio esse meme. Mas, tipo, você entra nesse lugar, né? Então, assim, complicado. É o ponto que… É aí que mora a ousadia, né? Ou a polêmica. Porque é uma forma de misoginia. Sim. Porque é o ódio às pessoas que menstruam, às mulheres que menstruam. Uhum. E esse ódio, ele é incorporado por nós. Então, nós odiamos menstruar. Sim. Quando a gente declara isso abertamente, nós odiamos o nosso próprio corpo, o Sim. nosso próprio ser. E esse fardo é visto como um fardo, como um peso a ser carregado. E a nossa sociedade, ela não é pautada na pausa. É pautada na linha de produção. Não pode parar, Não né? pode parar. Como O assim show você vai não parar pode de trabalhar parar? porque você tá menstruada e tem que ficar deitada? Né? Tipo, eu ficava muito feliz quando o meu chefe entendia isso e falava assim, não, tudo bem, Verônica, o primeiro dia de menstruação você pode ficar em casa. Eu tive um chefe desse maravilhoso. Jura? Claro, porque no primeiro dia eu era o Cadê-se? Que pessoa a maravilhosa. pessoa horrorosa, que eu, tipo, dava patada em todo mundo, tipo, perturbava todo mundo. Então, assim, era melhor me manter em casa do que me manter nesse dia trabalhando. Acho que ele avaliou, ele falou assim, dá sempre… Ele tinha, gente, o Pedro, parabéns, muito obrigada. Pedro tinha, O Pedro, ele a gente sabia. gosta. Cara, Pedro, eu quero Pedro ser sua sabia, amiga. tipo, vai ficar menstruado, né, Verônica? Ele tinha anotado os meus ciclos. Claro, se alguém quer saber quando, porque inclusive… Adorei isso, inclusive a gente tem que adotar Não, aqui. inclusive, quando eu engravidei, ele falou assim, eu sabia que tinha coisa estranha. Aí eu falei, então, né, tipo, você sabia mais do que eu. E, tipo, ele tava também com a mulher grávida, né, a namorada dele grávida, e ele falou assim, bem que eu percebi, Verônica, mas, né, a gente não sabe, assim, como falar. Eu falei, então, eu tô grávida, então, né. Ainda bem que eu tô de férias, você não vai participar desse rolê. Mas, enfim, é importante também, tipo, saber que, né, se uma mulher trabalha ali, ela vai ter esse ciclo menstrual. Inclusive, as pessoas usam isso pra, tipo assim, é melhor contratar homem do que contratar mulher, porque a mulher menstrua, a mulher engravida. Então, assim, Perfeito. toda a misoginia aí ativa, né? Então, Sim. quanto menos se conhecer, melhor. Existe um movimento político que busca a licença menstrual. né? É Porque verdade. algumas Que mulheres legal. têm, de fato, menstruações muito dolorosas e que elas não conseguem render em nada. Não é um trabalho mental, é um trabalho do corpo. Que é o que entra um pouco a terapia menstrual, né? É um trabalho de entendimento do corpo, de escuta do corpo e do processo do corpo, que é o ciclo, né? Ciclo menstrual não é só a menstruação. É durante todo o mês um sim. jogo, uma dança hormonal que acontece na gente. Complexo demais, né? Que é fascinante, eu acho. Super. E que existe também esse movimento político da licença menstrual, né? Para o período
dos dias Mas de tem mulheres que sangramento. menstruam muitos dias. Exatamente. Gente, isso não é viável. Mas nessa aí, mas sociedade. assim, não tem uma influência da alimentação, né? Tipo, do estilo de vida que essa mulher leva, Sim, né? Então, eu assim, imagino que tenham também técnicas mais naturais pra lidar com a dor, pra lidar com as sensações que isso pode gerar, todo o ciclo, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma cólicazinha quando eu tô ovulando, eu sinto. Eu sinto muito o meu corpo todo. Assim, eu acho que você vai poder falar um pouquinho sobre isso, ensinar mais ainda pra gente. Mas eu sou uma pessoa, eu acho muito doido isso. Como você falou, a gente foi entrando num ritmo frenético que a gente não se ouve mais, a gente não se conhece. As pessoas, né, elas não têm tempo pra se olhar. Elas não têm tempo pra se ouvir, assim. Eu acho muito doido, porque eu sinto tudo no meu corpo. eu sinto quebrando, amigo. Eu Nossa, sinto aqui, tudo. ó. Eu sinto quando eu engravidei, eu sabia que eu tinha engravidado. Eu sinto tudo. Eu sinto que eu tomei a vacina, eu sinto a vacina entrando. Louca. Eu juro, eu sinto tudo no meu corpo. Eu tomo qualquer remedinho, eu sinto uma alteração, entendeu? Não é uma alteração, eu fico doidona porque eu tomei qualquer remédio, mas eu sinto. Eu sinto coisas estranhas e diferentes acontecendo. E eu sinto quando eu tô fértil. Inclusive, eu estou menstruada. Também. Ó. Na verdade, minha comissão acabou hoje. Então, Tá, estamos aquele menstruadas, conversando com a nossa Terapeuta. terapeuta menstrual maravilhosa, educadora. Ousada! Ousada. Conheci a Daiane assim, ousada. Ah, você tá tendo aula com a Daiane? Ah, ela o apelido dela aqui Você na fez faculdade. o curso De doulagem. Você tá tendo aula com a Daiane? Lá na faculdade, o apelido dela era ousadia. Eu falei, Ah, é? Então o apelido veio e depois você usou isso na sua página de Instagram. Isso. Mas o seu apelido era ousada porque você queria falar sobre esses assuntos. Na verdade, eu sou o tipo de pessoa que fala sobre tudo, especialmente sobre sexualidade desde muito nova. Eu era tipo aquela. de pessoa que eu gosto. Ousada. Adoro ser Ousada. amiga. Até as minhas colegas da escola, as minhas amigas, né, que são amigas até hoje, quando descobriram meu apelido na faculdade, falaram: nossa, isso é muito você. E quando eu fiz, né, o curso de doula, foi um caminho que eu cheguei até a terapia menstrual. Eu fui pensar num nome e eu queria falar de sexualidade, porque falar de ciclo menstrual é falar de Pois é, a gente viu? sexualidade. Roda, roda e canela. Roda. Está tudo Chegamos, conectado, né? E aí, foi a maternidade que me trouxe até aqui. E ousadia materna foi o nome que eu senti que era exatamente o que eu queria passar. Era ousar falar sobre coisas que as pessoas têm receio de falar. E que é o tabu envolvido. Aham. Então, gira por aí. E a menstruação, ela é polêmica. Então fala com uma coisa assim mais polêmica, É. assim, que tipo, já chegou assim. Vou começar, então. Então começa. Levantou, eu vou cortar, porque essa eu vou usar. É que, por exemplo, a amamentação pode ser um método anticoncepcional, porque está relacionado com o ciclo e com a menstruação, né? A amamentação, ela vai influenciar na menstruação eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tá falando da amamentação. Existe um método que você ensina, inclusive, né, nas oficinas que você faz, sobre a observação do seu ciclo para você, através dessa observação, saber quando você tá fértil, quando você não tá, né? É uma forma que as pessoas devem se sentir, acho que ainda gera uma insegurança, mas será que eu vou saber quando eu estou ovulando? E você ensina através dessa observação do seu muco. E a amamentação, fala aí um pouquinho. Quando você tá amamentando, você tem menos chance de engravidar. Cuidado com aquilo que a gente fala. Assim, eu não sou uma mulher indicada pra falar sobre esse tema. Eu acho que eu vou ter que ficar quietinha, porque eu sou uma pessoa que eu posso engravidar aqui, sentada nessa mesa com vocês. Eu sou essa pessoa. Eu engravidei de um namorado vasectomizado. Então, assim… métodos contraceptivos não são meus melhores amigos. Mas assim. o método contraceptivo é só Não transar, existe, né? gente, exatamente. Não Não existe, existe. calma, Damares. Não existe método anticoncepcional 100% seguro. É preciso que a gente fale sobre isso. Nem os farmacológicos, né? Nem a camisinha. Não existe. Nem namorar um vasectomizado. Enfim, então eu sou essa pessoa. Então eu não confio em nenhum método. Eu uso 2 juntos. Então É o eu tenho que ideal, combinar. Eu tenho que combinar essa observação, que eu tô muito feliz que eu tô aprendendo mais com você. Eu já tinha graças a Deus, essa conexão com o meu corpo. Eu já me percebia, não, eu tô ovulando, eu tô assim, eu tô assado, eu já percebi esse movimento. Eu sempre
seguir a tabelinha. Eu sei que a tabelinha é muito, né? Ela é rígida, ela é mais um calendário, que ela sozinha não é tão segura, mas quando ela é combinada com essa observação do seu corpo, legal. E o método, né? E camisinha, umas 10 camisinhas. Uma em cima da outra, não. Vai lá. gente. Por que a amamentação ela pode Isso. ser um método contraceptivo? Em primeiro lugar, eu vou tentar ser o mais didática possível, porque é uma dança hormonal que a gente tem no Sim. nosso corpo, né? Então, eu já adianto que a amamentação, todo esse processo hormonal da amamentação inibe a ovulação, tá? Então, o que acontece? Sempre. Vamos chegar lá. Após o parto, tem toda uma descarga hormonal, Sim. né, muito intensa pra produzir leite e alimentar o bebê. E a natureza, ela não dá ponto sem nó, tá? O raciocínio é o quê? Você tem um bebê pequeno pra cuidar. Uhum. Se você engravidar novamente, como é que você vai dar conta energeticamente Sim. de administrar o seu corpo, né? De lactar, de amamentar, de produzir leite, além de todo outro gasto energético que a gente tem quando a gente cuida de um bebê, né? Que a gente já sabe nesse sentido. Então, vamos inibir essa ovulação e a consequência disso é a ausência da libido, tem várias questões envolvidas, né? Da lubrificação. Já falamos dessa treta, mas é infinito. Pra sempre. É um papo infinito. Exatamente. Claro que a gente sabe que não é tão preto no branco, existem tons de cinza aí envolvidos, Sim. né? Existem falhas, né, que acontecem, existe a estatística de você foi a escolhida, Eu adoro mas essas coisas. a amamentação, ela inibe a ovulação. E aí existe um método que se chama método da amenorreia lactacional. A amenorreia, A é de negação e menorreia é menstruação. Então é um método que funciona da seguinte forma. Enquanto essa puérpera, né, que é a mulher que teve filho há pouco tempo, não menstruou ainda, essa menstruação não regressou, não voltou, ela está protegida pelo método se seguir os seguintes critérios. E isso precisa ser frisado em caixa alta demais, porque sempre tem alguém… Senão daqui a mas eu pouco alguém entrega um engravidei. bebê pra você. Sempre Você disse que não Aquela ia. Daiane foi no podcast Senta Direito, Garota. E ela disse E que eu não falou ia. que eu posso amamentar e transar loucamente. Que eu não vou engravidar. Exatamente. Então, vamos prestar atenção nesses 3 critérios principais, tá? Sim. Que é a ausência de bicos artificiais, tá? Uhum. Não pode… O bebê… É preciso que esse bebê não use nenhum tipo de bico, silicone, Nenhuma bico de intervenção, silicone, né? intervenção, Sim. né? De bicos. Chupeta, mamadeira, vamos dar nomes a Bico de eles também, silicone, né? canudo. Por quê? Porque esses bicos atrapalham a forma do bebê mamar no seio da mãe. E esse estímulo correto é essencial para o corpo produzir a quantidade de hormônio correta que vai inibir a ovulação. Uhum. Então, se esse bebê não tá mamando corretamente por conta da intervenção desses bicos, isso vai atravessar essa produção hormonal e, em vez de você ficar 6 meses sem menstruar, você vai menstruar no 2º mês pós-parto. Porque teve algo que estava interferindo nessa amamentação. Uhum. Então, a ausência do uso de bicos eu acho que é o número 1. O segundo é aleitamento exclusivo, ou existe, assim, um consenso que seria 85% de leite materno, porque isso englobaria os bebês que estão na introdução alimentar, que é quando o bebê ainda não come, mas a maior parte Já da tá sua se alimentação é de leite materno, né? Então, 85 é só um número para dizer. A maioria da alimentação desse bebê precisa ser de leite materno para que esse método seja confiável. Porque, novamente, o estímulo correto do seio, produção hormonal suficiente para impedir e inibir essa ovulação. E o terceiro e último, é importante que haja uma ausência de menstruação. Pois é. Então, se você, com 4 meses pós-parto, retornou a menstruar, o método já não cabe mais. Porque se você voltou a menstruar… Nos 2 partos eu voltei a menstruar. É uma produção uterina, entendeu? Né? E essa ausência de menstruação, ela é essencial, porque Sim. muitas falam, não, mas eu estava amamentando e engravidei. Aí você pergunta, mas você voltou a menstruar? Ah, sim. Sim. Então, é importante dizer que a ovulação, ela acontece primeiro.
Então, quando a menina, na menarca, primeiro ela vai ovular e depois vai menstruar. chegar a menstruação. Então, no pós-parto é a mesma coisa. Primeiro você vai ovular e aí vai chegar a menstruação. Então, se a menstruação já voltou… Significa que você está ovulando. Então, olha só. O que já chegou, tipo, quando eu falei isso, né? Foi a polêmica do ano na minha vida. E aí chegou falando assim, mas eu ovulei, transei, não menstruei, engravidei. Porque essa pessoa ovulou Sim, ela ovulou, não deu nem tempo dela de menstruar. menstruar. Que E ela… foi sorteada. Mas aí, não, tipo, é uma- entra a parte do conhecimento do corpo. Sim. Tipo assim, se a mulher não sabe que está ovulando, né? Por tipo, isso que é um é um desconhecimento. método que exige um cuidado, uma conexão com o seu próprio corpo. Não é qualquer, né? Não é, faz aí. Mas assim, da mesma forma, é tipo assim, eu engravidei tomando pílula no dia seguinte e usando camisinha. A camisinha ficou preta, tomei pílula no dia seguinte e engravidei. Então, assim, Sim. mesmo com métodos contraceptivos, você pode. Eu tô se ligada. Mas vamos aos números, então. Porque são a gente números. fala… Dai tem número. Porque Ela é quando a gente… dessas. Quando nós falamos de métodos contraceptivos, a gente precisa falar da eficácia deles, né? Porque o coito interrompido, Sim. que é segurar o gozo, né? Masculino. Segurar o Calma aí, gozo que eu e gozar aí já fora. vai. E Vou gozar fora. Gozar fora. Né? É um método contraceptivo, mas a gente sabe que a taxa de falha desse método é bem alta. Certo? Certo. Tá? Eu engravidei de gêmeos, coito interrompido. Né? Mas é um método. Sim. Só não é o mais indicado por N motivos, né? A taxa de falha nos primeiros 6 meses pós-parto é de 0,5%. Vamos traduzir? Uma mulher a cada 200 mulheres engravida fazendo o uso correto desse método. Uhum. Né? Então… Provavelmente seria eu. Provavelmente foi você, né, amiga? 1.200, Juliana. Amador tá lá, check. E eu trago isso porque é a mesma taxa de falha do DIU de cobre. Sim. E que as pessoas Mas morrem de medo, porque super. Nasce o bebê com o DIU no cabelo. Sim, mas Tem as umas pessoas morrem de histórias… medo. Não, mas mais ou menos. Eu acho que as pessoas falam muito do DIU como um contraceptivo seguro, né? Eu tenho medo do DIU. Eu não boto DIU, porque acho que aí eu ia botar o DIU e ia ficar feliz da vida, gozando dentro como se não houvesse amanhã. E eu ia ter um bebê nascendo abraçado no DIU. Exatamente. E eu trago uma outra comparação, que a camisinha masculina tem uma taxa de falha de 2%. Ou seja, 2 mulheres a cada 100. Ou 4 mulheres a cada 200. Já que nós usamos 200 como um número… Sim, 4 né? mulheres a cada Eu. 200. Aí eu. Com o uso correto. Uso O uso correto. correto da camisinha masculina Sim. é de 2%. É maior que da MAL, método da amenorreia lactacional. Vai chamar mal. É muito conhecida como LAM, porque é o termo Aham. em inglês, né? É Lactation Amenorrhea Method. E então a gente precisa entender que nesses primeiros meses, 6 meses, que é o mais garantido, por quê? Após 6 meses, o que acontece na vida dessa O bebê puérpera? começa a comer. O bebê começa a comer Sim. e o tempo que esse bebê é aleitado, né? Está em aleitamento materno, diminui, por mais que a gente ache que não, porque ele mama mais. A gente tem essa sensação, né, como lactante. Mas, na verdade, não. Esse bebê está se alimentando de outras formas. Começa a beber água, que é etapa número 1 da introdução alimentar. Né, uma outra forma de hidratação, de líquido. E aí, esse método, mesmo que você não tenha menstruado, a taxa dele já vai para 60% de falha. Né? Então, esse dado é importante, que essa atenção está nos primeiros 6 meses pós-parto. Depois que passam esses 6 meses, ou inicia a introdução alimentar, né? Porque se meu bebê introduziu a alimentação com 8 meses de vida, pode ser que essa não seja 6 meses, né? Vai depender muito da realidade dessa família. A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha e dizer 6 meses. Aí esse bebê nasceu prematuro, na verdade vai começar a introdução alimentar mais tarde e acabou a confiança. Não. Sim, mas a polêmica é porque esse método não é oferecido para as mulheres, né? Assim que o bebê nasce. É de graça, Porque né? ele não… Porque Primeira coisa, ele de não, graça. Ninguém lucra, né? Ninguém lucra com essa Eu informação. acho que, com certeza, número 1.
Mas eu acho que também tem a ver com essa coisa das pessoas não. Ai, que preguiça, né, de se conhecer. Também. Que Desse trabalho, né? lugar, de se observar, né? Que É mais trabalho, fácil, é mais tipo- fácil botar uma bomba de pílula. Tem pílula pra quem amamenta. Tem gente que Sim. começa a tomar Sim. dia 1 pílula. Cara, eu acho que quando você. Eu tomei pílula jovenzinha, adolescente. Ainda sou jovem, né? Mas assim. Tomei pílula adolescente. Quando você para de tomar pílula, gente. É um outro mundo. É um mundo que se abre. É chocante. É chocante. Não, e Quando eu ainda você tomei- já colocar aquelas menininhas de 15 anos tomando pílula que não sabe nem as sensações do Amiga, corpo. até mais que eu, tipo, quando eu menstruei com 9 anos. Minha mãe me levou no ginecologista, ela falou, então vamos tomar remédio pra parar de menstruar porque tá muito cedo. Mas você tomou? Tomei, amiga, dos 9 aos 13. Choquei. Dos 9 aos 13. Aí, com 13, que foi quando eu perdi a virgindade, eu falei assim, peraí, agora eu tenho que ir na ginecologista pra ver se eu continuo tomando a mesma pílula, que agora eu não posso engravidar. Porque, olha, eu vou começar a transar. Então, aí, ela me receitou o quê? Pra eu não esquecer, pra ser seguro, injeção. Ou seja, 13, eu tomei dos 9 aos 13 pílula, minha mãe, né, que coordenava. Gente. Com 13, eu comecei a tomar injeção de hormônio. E aí, minha filha, foi, né, como se perceber? Como Nunca. 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 Fui me perceber, acho que depois de mãe mesmo, assim, tipo, E aí você ficou tomando realmente. direto até. até os 26 anos. Aí, com 26 anos, eu falei, não vamos tomar. Acabou. Vamos tomar. Foram 17 anos da sua vida tomando pílula anticoncepcional. Porque a pílula anticoncepcional ela tem várias indicações que são, Pra espinha também, né? Olha, tá com espinha. que são loucura. questionáveis, muito questionáveis, e outras que são Sim. compreensíveis, inclusive, né? Que são Por exemplo… dignas. Sim, pra ser super. bem indicado. Uma mulher que tem um sangramento excessivo que ela está, de fato, é urgente. Então, naquele momento, a pílula vai ser bem indicada, Será que sabe? por isso, então, me deram com 9 anos? Porque eu menstruava 8 dias. Tipo, fluxo alto. É sabe? possível, é possível. Mas precisa ter uma retirada. Não é só toma aí Se e liga. deixa pra lá. Sim. Não, precisa entender se essa indicação continua acontecendo e tratar a causa, porque a pílula ela mascara os sintomas, mas ela não conserta, seja lá o que estiver acontecendo, ou trata o que estiver acontecendo. E é bom trazer a pílula porque muitas saem da consulta de retorno do pós-parto com uma receita, Isso. sendo que, segundo as pesquisas, né, artigos que são publicados pela Organização Mundial da Saúde que corroboram com esse método da amenorreia lactacional. Isso é importante dizer porque, respondendo essa pergunta de por que não é receitado de cara, né, para além da parte do capital, a maioria dos profissionais não tem fé. Eu não queria chamar de fé, porque fé fica parecendo que é uma permite coisa. algo que precisa acreditar, que não tem prova, mas tem artigo científico. A Organização Mundial da Saúde sugere esse tema, tem uma caderneta de orientação dos métodos contraceptivos e que tá lá a amenorreia como método confiável e bem confiável, né? Que é barato, de fácil manutenção, digamos assim, né? E de estímulo ao aleitamento materno. Mas o que acontece? Essa receita que sai da consulta pós-parto, muitas acham que já voltaram a menstruar, mas na verdade a literatura diz que até 56 dias ou 8 semanas pós-parto ainda não é menstruação. É lóquios, que são É um o resquício. sangramento resquício pós-parto. de sangramento pós-parto. É um resquício. Claro que assim, se passou as 8 semanas, daqui a 4, 5 semanas você está menstruando, foi menstruação, né? Você vai entender no próximo mês. Mas até 56 dias não se considera. E justamente precisa ter esse conhecimento do corpo, que por incrível que pareça, é gritante. Mas você precisa olhar para isso, para perceber o que está acontecendo. Vocês estão no período, né, menstrual e eu já estou me encaminhando para a ovulação. Existe todo um muco que entra também no tabu menstrual, que é o corrimento. Que é uma outra fala. E que não é corrimento. Muco é muco, corrimento é corrimento. Exatamente, que é a patologização do ciclo menstrual, em que corrimento e que existe perfume pra vulva, desodorante, sabonete íntimo. É uma coisa meio higiênica. É uma higienização como se… O que isso quer dizer? Ninguém fala pra você, olha, sua xoxota é suja.
Mas tem fala com outras palavras. desodorante, tem essa que é ruim porque mancha a calcinha. Então tem todo um tabu também do que sai. Além dos pelos que, enfim, promovem proteção à nossa vulva. Sim. E que a gente tem uma cultura, especialmente aqui no Brasil, né? A gente tem a depilação Brazilian Wax, né? A depilação brasileira, que tira tudo, né? Então, existem muitas coisas envolvidas que, se deixar, esse programa tem 10 horas, sabe? Que tá a ver com essa misoginia entranhada, que isso vai refletir em como a gente se enxerga. E isso reflete em porque esse papo assim… questões. Como é que você vai saber que você tá ovulando? Você tem que ver o muco que tá saindo na calcinha. Eu vou ter que tocar, né? Eu vou ter que tocar na minha calcinha, no negócio que sai. É muito louco, né? As pessoas não conseguem tocar naquilo que é delas. Então, eu fiz o curso da Dani, né? Aí eu falei assim, eu vou começar a mostrar o meu muco pras minhas filhas. Aí eu peguei o meu muco elástico. Daqui a pouco elas estão lá na rua. Olha meu muco! Amiga. E aí eu peguei assim, eu falei assim, olha aqui, a mãe… Tipo, olha que isso aqui. Aí a Bia assim, que isso? Eu falei, é o meu muco, olha. Aí, tipo, explodia assim. Aí ela falava, explodiu. Eu falei, vamos de novo. Aí eu botava a mão e puxava de novo. E ela achava aquilo maravilhoso. Né? Tipo, aí eu falei assim, gente, eu preciso realmente explicar como é. A gente pode ter uma versão, curso infantil, kids. Mas eu acho que, tipo, mas isso, primeiro eu tive que realmente, tipo, fazer uma terapia pra entender o meu corpo, me autoconhecer pra poder explicar pra elas. Porque como é que você explica uma coisa que você não sabe? Tipo, o que é esse muco? Em que momento esse muco aparece? Não, né? E tem muito… Eu já ouvi muitas amigas, né, mulheres preocupadas. Eu tô com muito corrimento, sai muita coisa da minha perereca, ou a minha calcinha… E então, assim, como se tivesse que estar perfeita, limpa, né? Mais Quase um uma hospital. vez as mulheres… Quase um hospital. Estéreo. Estéreo. É uma coisa… Sem cheiro. Em dois sentidos do estéreo, né? Estéreo de limpo, impecável. De limpo, impecável e de zero fértil, né? E aí é que tá. Essa fertilidade do ciclo menstrual, ele não reverbera só em fazer bebês. Ela é quando o nosso corpo tá num ápice de um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio chamado estrogênio produz testosterona e dá uma energia pra gente fazer as coisas em projeto, em ímpeto, que vai influenciar a forma como a gente enxerga o mundo. E a gente sabe que mulheres que têm ímpeto também são questionadas, né? Uhum. Senta direito, Juliana. Essas mulheres querem questionar tudo. Não fica quieta. O que nos transporta para a segunda parte do ciclo, né? Que depois da ovulação, a gente chega num período que a gente chama de a fase… Nos chamam de loucas e exageradas e sentimentais, né? Que é a TPM, que é a fase pré-menstrual, que na verdade é o nosso corpo gritando. Relaxa, Juliana, relaxa. Em vez de senta direito, abaixa o seu ritmo. O seu corpo agora precisa se preparar ou para receber um novo hóspede. Ou para não receber. E você, de toda forma, precisa diminuir o seu ritmo. O seu ápice passou. Por isso que a gente tem essa comparação com o ciclo lunar, né? Que é a lua cheia, mais luminosa no céu. E existe a lua minguante, em que vai diminuindo essa luz e você vai diminuindo essa energia para entrar na lua nova, que seria o equivalente à menstruação. E por que essa comparação com a lua, né? Porque o nosso ciclo, ele tem em média, ou seja, algumas vão ter 35 dias de ciclo e tá tudo bem. Mas a média é 28. Menos, mas a média, ou seja, o somatório dividido por todas dá 28, que é o ciclo lunar. Ciclo lunar entre 28 e 29 dias, né? Eu já cheguei a menstruar 2 vezes no mês, porque às vezes o meu ciclo é de 22 dias. Então, tipo, eu acho que como eu comecei a tomar… não sei se é por isso, né? Mas é um achismo da minha cabeça. Como eu comecei a tomar a pílula muito cedo… Tipo, não sei se entrou ali nesse rolê, mas às vezes acontece. Eu mudo, né? Tipo, às vezes, eu acompanho muito o meu ciclo com a lua. Então, assim, quando eu menstruo na lua minguante, gente, tipo assim, me esquece, porque eu realmente preciso, tipo, ficar deitada em posição fetal, fingindo que eu tô na barriga da minha mãe ainda.
e, tipo, ficar lá, sabe? Minhas filhas pulando na minha cabeça, e é isso, eu tenho que aceitar essa condição. E, tipo, quando eu menstruo que é lua cheia, eu fico o quê? Querendo ir pra rua, louca. Tipo, eu quero, não sei o quê, fica louca. Sim, Sei, então, assim, começar a muito observar. doido. Observar Essa- isso. Quando o seu ciclo começa a mudar em relação Sim. à lua. Agora, isso parece, eu acho legal como a Dai coloca as coisas, porque assim, não é um papo de, Sagrado sabe, doidona, sagrado feminino, haribo. Tudo bem, né? A gente sabe a necessidade em conectar com a nossa ancestralidade feminina, mas você traz dados, entendeu? Evidência científica, médico. Então não é, essas maluconas com esse papo de ficar olhando o muco da pepeca. Não é isso, né? Não é tipo nem molhar minhas folhas, embora eu pegue meu sangue, misture com água e molhe lá minhas plantas e ela cresce Minha também. filha, molhei a ceroleira. Aí. Meus vizinhos mal sabem. Ai, vizinhos, vocês começaram. A gente precisa trazer uma outra ciência para esse rolê, que é a antropologia. Gosto. Fala. Por quê? Dai, fale mais sobre isso. E que pode ser místico, se você quiser, mas pode ser antropológico, porque as sociedades matrifocais, não matriarcais, tá? Matrifocais, a menstruação estaria mais alinhada com o ciclo lunar, porque várias mulheres… E a gente faz isso, né? A gente menstrua junto. Sim, quando eu morei com duas E eu amigas. acho que a gente vai começar a fazer isso. Tipo Com assim, certeza, você pensei começou, eu tô nisso. terminando. Eu tenho certeza que mês que vem vai ser junto. Sim. Porque, né, a convivência traz esse Exatamente. rolê. Isso é muito Isso é hormonal. incrível, é hormonal, mas é fascinante, né? Fascinante. E pensa numa comunidade em que existem mais mulheres convivendo, né? E seus ciclos sintonizando. E também esse olhar para a agricultura, já que você trouxe plantar a lua, né? Esse olhar para a agricultura. Porque para plantar, para o plantio, tem a época certa de plantar certos tipos de alimentos, se é raiz, se são árvores ou arbustos. Existe todo um conhecimento, né, que acaba sendo empírico, acaba sendo passado de pai para filho, ancestral nesse sentido, né, e em que se guiava, a bússola seriam essas mulheres, né? A época melhor para o plantio de tal planta, a lua e essas conexões, porque se a gente está falando de épocas muito antigas, a gente não está falando de luz artificial, por exemplo, que tem influência no ciclo menstrual, porque hoje em dia a gente está com o celular na mão, luz acesa em casa, e isso influencia o nosso ciclo. Pensa numa sociedade que não tinha essa luminosidade a todo custo. Então, noites de lua cheia eram noites de lua cheia. E noites de lua nova eram noites de lua nova. Essa influência luminosa à noite faz todo sentido, porque também tem hormônios do sono envolvido com o nosso ciclo, né? Então, isso tudo era observado e passado de mãe para filha. De tia para sobrinha, né? Porque ali… tava todo mundo junto e vivia suas menstruações Era uma aldeia. juntos. Era Até uma por isso que, aldeia, né, tipo, antigamente os partos eram, tipo, mulheres ali. Porque mulheres. só mulheres entendem A cena, o que tá né? A acontecendo. cena de parto A cena era isso. De mãe pra filha, a avó ali do lado, tipo, toda aquela orquestra feminina ali. E os pais do lado de fora da porta Ainda há batendo, tipo, e aí, nasceu? E acredite aí? que uma cena de parto deva ter só mulheres. Não sei se a gente vai entrar nessa polêmica agora. Cena dos próximos capítulos. Mas tô adorando, Dai. Mas é isso. A questão é que pode ser sagrado feminino nesse sentido de resgate de uma ancestralidade que a gente já não conhece mais. Que a gente tá tendo esse caminhar, de alguma forma, Mas ao o que eu cenário quero… de parto. Não, é sagrado feminino também. Mas o que eu acho… que me interessa muito no seu olhar é a questão… Você não é um… Eu sou muito… A vida espiritual, pra mim, é fundamental. Pra eu respirar, pra eu viver. Pra eu estar aqui presente no planeta Terra. Mas me incomoda muito a espiritualidade desconectada do social e do político. Perfeito. E eu acho que você tem esse discurso da menstruação e da observação do seu ciclo muito conectado com a política e com o olhar social, sabe? E isso que me deixa mais, assim, ávida pra aprender e pra discutir. Porque aí não é… Senão fica um papo de sabe?
Ai, a gente tá aqui falando do sagrado, do sangue, somos deusas e esquece de olhar pra nossa realidade aqui do lado. Exatamente. De mulheres marginalizadas, esquecidas, de pobreza menstrual. Exatamente. Vamos, vai falando. Mas esse é o ponto, assim. Porque esse ódio, né, é justamente… E aí você pega as patologias menstruais, digamos assim, como um todo… E você vai ver que ela tem um recorte, assim. Quais mulheres que sofrem Mas o que mais… que é patologia menstrual? Endometriose, Uhum. né? Que é quando o sangue menstrual, ao invés de descer pra baixo, né? Em direção à vulva e à vagina, sobe pela cavidade do corpo e vai pro abdômen. Cai na corrente sanguínea e às vezes vai pro pulmão e causa uma dor absurda. É muito difícil de lidar e ninguém sabe direito a causa, né? A gente tem pesquisa sobre várias coisas, mas ninguém entende por que não há incentivo para saber mais sobre essa doença que acomete muitas e muitas e muitas mulheres. E que tem a ver um pouco com esse… compreender, eu não quero menstruar. Eu não quero menstruar. A gente tá falando de corpo, de fisiologia. É, claro. A pelve, o quadril travado, que é onde fica o nosso útero, também vai, ao longo do tempo, dos anos, causam questões menstruais também. Hormônios desbalanceados por causa da alimentação, por causa do estresse, também vão influenciar, né? E quando eu falo que tem recorte social, porque existem um grupo específico de mulheres que sofrem mais estresse do que outras. Que estão trabalhando a todo momento e não tem pausa do que outras. E por motivos sociais, né? Por pobreza menstrual também, né? Então você não poder parar pra descansar não deveria ser um privilégio, mas acaba sendo. Deveria ser um direito. Mas é um direito negado a algumas pessoas, a mulheres pretas principalmente, né? E esse estresse influencia o ciclo menstrual, né? Porque estresse é hormônio também. E hormônios influenciam hormônios e é uma dança, né? O nosso corpo é toda uma dança, então… Que complexidade. É muito fascinante, complexo. mas é. Mas é isso, assim. Então, não dá pra dissociar o ser natural, digamos assim, né? Corpo do político. O corpo é político, né? Então, a estrutura, ela é política. E eu habito a estrutura. Então, não ter absorvente descartável nas escolas públicas é um absurdo, né? Às vezes não tem nem papel higiênico ou lugar para lavar as mãos, que é uma coisa que a gente está vivendo nessa pandemia, que dirá absorvente descartável, né? É dignidade menstrual, não é eu até higiene, tenho né? Eu tava vendo uma série, enfim… Na série tinha uma mulher que ganhava um prêmio por ter desenvolvido os copos menstruais e tal, barará, e que ela levava isso para um projeto social. E aí uma jornalista ia investigar isso que acontecia. E quando ela chegava pra mulher que criou, ela falou assim, eu ganhei prêmio. A mulher tá lá, toda pomposa, maravilhosa e tal. E quando ela ia no centro onde estavam distribuindo, a pessoa falava, não, a gente parou porque essas mulheres estão morrendo, porque elas estão sendo infectadas, porque elas não têm onde lavar, elas não têm como esterilizar, né? Então, assim, é tipo como se fosse um privilégio você poder, tipo, preservar a natureza, não usando plástico, mas tipo, precisa-se usar o plástico porque essas mulheres não têm como, tipo, lavar um copo menstrual. Mas é isso, amiga. Né? As coisas, assim, é que nem falar… não tem nada a ver com o nosso tema, mas assim, falar em veganismo num país onde as pessoas estão passando fome. Sim. Então, esse tema seu, que é um tema que muito mexe com a gente, que tem a ver com toda a nossa relação com o nosso corpo e com conhecer, com se amar, com não… Também, quando a gente fala nele, é preciso que a gente lembre, né, que desse lugar, mesmo, desse né? lugar que tem mulheres que não tem nem espaço para se olhar. Perfeito. Né? A gente tá falando de olhar o muco, né? E eu gosto muito que você não se descola dessa realidade social. E toda a sua fala, mesmo com relação ao corpo, tem esse olhar político. E eu não consigo descolar porque tem a ver com a minha vivência, tem a ver com a minha ancestralidade, né? Da forma crua mesmo. Não tô falando de ancestralidade, sabe? Não, a minha mãe, a minha família materna tem um histórico enorme de miomas e sangramentos excessivos e cólicas horríveis, sabe? A ponto delas quererem, de fato, tirar o útero. E essa vontade, ela precisa ser dita, assim. Isso é válido, porque ninguém merece estar em sofrimento, sabe? Sim. Eu digo, a vontade é válida. Mas a questão é, por que é que isso acontece? A gente vai esmiuçando e percebendo essas raízes misóginas, etc, etc. A minha Né? mãe tirou o útero. Pra não Né? menstruar?
Não, ela tinha miomas, É. milhões de miomas. E quando Já isso faz um acontece, né? tempo, Tipo, porque a gente fala muito isso. Então, vamos resolver o problema. Já que você tem um montão de problema no útero, vamos tirar o útero. Né? Acho que… Porque eu acho que isso que as pessoas acham que meio que assim, então o problema é o útero, então vamos tirar o útero que, né, Você não quer mais ter filho, ou não pode, ou não precisa, então tira o útero. Como se o útero só fosse um receptáculo de bebê. E é tipo assim, o problema é menstruar. Então, o que menstruar é o útero que ajuda lá a menstruar. Então, vamos tirar esse útero daqui. Não. E qual é a consequência, assim, tipo, parar de menstruar? Né? Porque, por exemplo, eu vejo várias pessoas, várias amigas, eu, por exemplo, vamos tomar a cartela tudo junto pra não menstruar. Né? Tipo, vamos tirar isso. É como se, tipo assim, se eu tomar esse remédio, eu posso inibir isso do meu corpo. E qual é a consequência dessa inibição de menstruação? São várias, porque a gente tá falando de hormônio e o hormônio coordena toda… Então, por exemplo, não se tira a tireoide à toa, né? A tireoide, ela é responsável pela produção de vários hormônios do nosso corpo, mas querem fazer a esterectomia como se isso fosse nada, assim. Você tá com um problema no rim, vamos tirar seu rim? Ninguém fala isso, né? Porque o rim é deveras importante, mas por que a gente não dá essa importância pro útero? O útero, ele tá ali no quadril, né? Na pelve, fazendo todo um trabalho junto com o intestino, junto com os rins, inclusive, né? A medicina tradicional chinesa, e a gente também fala de um ponto de vista ocidentalizado, né? Isso é importante trazer. A medicina tradicional chinesa olha esses órgãos que ficam na pelve como que essa evacuação, né? Então, as fezes, a urina e a própria menstruação como o corpo fazer essa desintoxicação. Sim, uma limpeza. Uma limpeza como um todo, né? E que outras culturas também, como o Ayurveda ou outras culturas tradicionais, assim, olham inclusive a urina, as fezes e o sangue menstrual como medicina. Como se você se alimenta só de coisas que te fazem bem, esse extrato do que é você também fornece cura. E aí a gente entra com um dado científico de que existem a presença de células-tronco no sangue menstrual. Porque é o sangue menstrual que dá origem à placenta e ao bebê. Né? Então, tem um potencial… Não se sabe muito sobre isso, porque pesquisa científica envolve investimento envolve dinheiro. E dinheiro a gente sabe que precisa ter um interesse para essa pesquisa acontecer, né? Mas que essa presença, para além do sangue menstrual funcionar como essa limpeza do corpo, né, mensalmente, também tá ali para ajudar a sustentar a bexiga e todo o músculo que se chama… existe um grupo de músculo chamado assoalho pélvico, que é essencial para liberação de estresse, para equilíbrio, para uma série de funções no nosso corpo, né? Incontinência urinária, incontinência fecal, e que o útero tá ali fazendo seu papel de sustentação também. Então, se você tira o útero, você pode ter mais infecção urinária, mais infecção intestinal, mais… Pode ter bexiga caída, pode ter incontinência urinária, infecção urinária, várias outras questões. Tá desorganizando, completamente né? o corpo. Então, assim, você tá com remela demais, vamos tirar seu olho? Ninguém fala isso. Sabe? Então, é um absurdo que tratem o útero como se fosse nada. Existem várias médicas que lutam contra isso, que falam, gente, esterectomia não é definitivamente… não é banal, né? Não pode ser banal. Não pode, não deve, nem o uso da pílula anticoncepcional. Acho que ela perguntou isso. Né? Acho que a gente, pra terminar, eu queria que você falasse o que você acha disso, dessas pessoas que tomam… Acho que até atletas, né? Que tomam pílulas direto pra não menstruar, porque… aí se menstruar, vai o rendimento, não sei o quê. E eu imagino que tenham consequências… graves, eu não sei, eu acho muito estranho não menstruar, ainda bem. Olha, eu quero trazer um dado que é o seguinte, a pesquisa do anticoncepcional masculino, a pílula anticoncepcional masculina, chegou a um ponto que eles perceberam que não iam lançar esse medicamento. Esse medicamento já existe. Ele já existe. Ele nunca foi lançado. Exatamente, porque perceberam que os efeitos colaterais seriam ausência de libido, hipertensão, enxaqueca, e depressão, ansiedade e vários outros sintomas que são os mesmos. Exatamente os efeitos colaterais da pílula anticoncepcional feminina. E que eu quero dizer que a pílula anticoncepcional feminina
foi de fato um marco pra de saúde, libertação, de de saúde. libertação da saúde reprodutiva feminina, porque antes a gente ficava, de fato, isolada da sociedade para funções específicas, né? Apenas a maternidade e ao lar, por conta da reprodução, né? E a pílula anticoncepcional veio pra dizer, não, eu posso escolher outra coisa. Então… Mas você vai pagar um preço por isso. Exatamente. Então, assim, a pílula anticoncepcional, ela causa hipertensão, trombose, depressão, ansiedade, ganho Falta de peso de libido. excessivo, falta de libido, ausência de peso excessivo, que alguns têm um efeito contrário. Bom, se eu pudesse trazer… Vejam a bula, se vocês têm uma bula de anticoncepcional, leiam. Até o meme da vacina também, né? Tipo, por que medo da vacina se eu tomo tudo isso aqui? Tem várias fotos das mulheres com a bula gigante de advertência, de consequência, né? Exatamente. Sim. Então, isso a longo prazo é gravíssimo, porque você tá inibindo um processo do corpo, porque esses hormônios do ciclo menstrual não influenciam só o ciclo menstrual, né? Sim. Todo o funcionamento do nosso corpo. E o louco é que é vendido como assim, você toma uma pílula, você vai ficar mais calma na TPM, porque, tipo, tem isso também. Tipo, você vai melhorar a sua pele. Porque, assim, existe uma balança, né? Tipo, vai ter o bom e vai ter o ruim, vai servir pra alguma coisa e não vai, né? Mas, assim, eu acredito, pelo pouco que eu estudo e vejo, é que, tipo, a consequência é muito maior. A consequência tem muito negativa. mais desvantagens do que tem muito vantagem. mais desvantagem. É uma coisa super naturalizada de, tipo assim, se você não quer engravidar, tipo, usa pílula. E a pílula, quanto é a porcentagem de erro da pílula? O uso correto, eu acho que é o mesmo do… é de 0,2, na verdade, é até bem efetivo, né? Com todos esses efeitos colaterais. Mas não pode esquecer um dia. Mas não pode esquecer um dia. Não, Esquecer um dia, tem fudeu. outra coisa, gente, que eu descobri outro dia. Né? Que se você tomar antibiótico ou quais são os medicamentos… Ninguém fala disso. Na minha época, ninguém falava isso. Por exemplo, o corticoide, o Predzin, especificamente, conta. Então, mas eu nunca tinha ouvido falar. Mas tá escrito na bula do Predzin. E alguns alimentos também, que agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas tem alguns alimentos que fazem interação medicamentosa com a pílula anticoncepcional. Eu conheci uma amiga, eu não vou citar o nome porque eu não sei se ela gostaria, mas que disse que engravidou 2 vezes tomando pílula. Pois é. Super normal, né? E ninguém fala da pílula como fala da amenorreia lactacional. Sim. Né? E a gente sempre conhece alguém que engravidou tomando pílula. E a percepção da fertilidade que você trouxe, que é olhar os sintomas, tem gente que fala, ai, não. Que preguiça. Nossa. Mas, gente, é ir ao banheiro, você se limpa e vê o seu muco. É simples assim. Claro que você precisa anotar, porque a gente não pode depender da nossa memória, né? Então, a anotação ela precisa ser diária nesse sentido. Mas é assim, símbolozinho, tracinho, pontinho. Se você sabe o que significa tracinho, pontinho… Tem uma imagem num livro, né, que tava lá em casa, né, tipo, mesmo criança lá pegando, o livro da Mandala Lunar. E aí tem uma imagem que é uma mulher de cócoras com um espelho, assim, olhando. Aí a Alice, o que ela tá fazendo? Eu falei, ela tá olhando a vulva dela. Aí ela… igual eu olhei a minha. Eu falei, você tem que olhar pra ver como é que tá. Se tá tudo bem, se não tá. Aí daqui a pouco vem ela com o espelho. Olha, mãe, estou olhando a minha vulva. Eu falo, filha, é isso. E é isso, tipo, naturalizar essas percepções. Se conhecer. Se conhecer. Eu falo, já falei várias vezes sobre, porque eu acho que começa assim na infância. A gente precisa olhar, né, tipo, pra isso de uma forma amorosa, acolhedora. E tem desdobramentos pra todos os assuntos na sua vida. Tem. Né? Se conhecer, se olhar, te deixa pronta pra tudo, né? Não é só esse assunto específico da menstruação ou da fertilidade, mas saber lidar com o mundo, sabendo quem você é. Sim. E no estado de presença. De repente, hoje eu não posso fazer isso porque eu sei que eu estou alterada por conta desse meu ciclo, tipo… Perfeito. E parece uma doideira assim, por causa disso? Sim, por causa disso. Tipo, não é papo de bruxa louca. Exatamente, se chama planejamento cíclico. É quando você Então. planeja a sua rotina de acordo com o seu ciclo. Então, hoje, aquela louça vai ficar lá. Porque eu não posso resfriar o meu corpo. Tô menstruada, não posso. Né? Eu preciso de acolhimento. Por isso que a avó fala, né? A avó não anda descalça menstruada, menina. Anda descalça menstruada. Mas Então, e lavar o cabelo? Vamos acabar. Lavar o cabelo. Calma aí. Última pergunta, lavar o cabelo menstruado. Explica por que não pode andar descalça menstruada pra gente terminar esse programa, para as pessoas saberem por que a vovó falava que… Por que a vovó tá certa, né? Primeiro que as extremidades a gente perde muito calor, né? Então, pé, mãos e cabeça são os lugares que a gente mais perde calor. Primeira coisa. E durante a menstruação, existe uma queda de temperatura
no nosso corpo que tem a ver com a percepção da fertilidade, né? A temperatura é um dos sinais que o nosso corpo dá. Você sente mais calor menstruada? Você perde a temperatura. A sua temperatura ela fica alta após a ovulação. Quando você tá próximo de menstruar, todos os seus hormônios chegam no mesmo lugar. Porque é uma dança, né? Uma hora um tá mais alto, outra hora outro está mais alto. Nesse momento bem próximo de menstruar, que é quando os sintomas pré-menstruais estão mais intensos, aquele choro excessivo. Que os hormônios ficam tristes, né? Poxa, não fecundou, vamos ter que ir embora daqui, vamos menstruar. Aí você fala, por que eu tô assim? É minha vida. que tá Você questiona a acontecendo? vida, de repente, daqui a 3 horas, o sangue ali. Então, existe uma queda hormonal que faz o sangue descer, né? E essa queda hormonal promove essa queda de temperatura. Então, a gente sente mais frio. Se a gente sente mais frio, épocas como o inverno, que é o que a gente tá vivendo agora, a menstruação vai tender a ficar um pouco mais dolorosa, as nossas articulações ficam mais rígidas no frio, né? E aí, se a gente perde mais calor pelos pés, Por isso que eu quero sempre ficar quentinha. a gente resfria. Exatamente. E quentinho porque a gente quer acolhimento, igual um bebê, como você Sim. trouxe, né? Então, Ai, obrigada, Dai. Eu Obrigada. amei. Acho que a gente tem muito assunto ainda com a Dai, Tem. né, gente? Que a gente Vamos vai chamar ela de marcar novo. outro dia. Vamos chamar de novo. Dai, fica com a gente. até a próxima, então. Então tá. Senta direito, garota.